Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Ita Colini, diretora de operações para o Brasil do fundo 500 Startups. Ita, você tem um trabalho bastante grande com a área de diversidade. Conta pra gente essa história. Eu já havia atuado com a questão de diversidade, né, porque eu comecei minha carreira no mercado financeiro tradicional. Então, eu passei por mesa de operações, né, de uma asset, eu passei por análise de crédito, passei por fusões e aquisições. Então, eu passei por várias áreas que eram bem masculinizadas. E aí, eu decidi fazer uma pesquisa sobre mulheres no mercado financeiro. Então, esse foi o meu primeiro contato, digamos assim, com a formalização do estudo de gênero na sociedade e aí, consequentemente, de diversidade. Então, entendendo sobre o nosso papel, né, sobre a questão das mulheres na sociedade, eu passei a estudar também a questão das pessoas negras, a questão das pessoas LGBT, né, e aí, a questão das pessoas com deficiência também, e aí eu cofundei 3 iniciativas, né? Uma delas é o Genera, o Núcleo de Pesquisa em Gênero e Raça, lá da FEA. A Incluser, que é uma startup de diversidade e inclusão, focada em mercado de trabalho, não academia, como é o caso do Genera. E o terceiro, agora no final do ano passado, que é o Financial Feminism, que é um movimento de ocupação das mulheres em finanças. Então, eu já escrevia sobre, eu já falava sobre, no ano passado eu acabei fazendo uma palestra no TEDx sobre igualdade de gênero no mercado financeiro. Então, eu já falava sobre tudo isso e o que eu encontrei na 500 foi um espaço aberto para construir o que eu quero construir para a 500 junto com a ótica de diversidade, né? Trazendo pessoas de outros backgrounds como fundadores. Agora, você veio a trabalhar novamente no meio que é o de Venture Capital, que é bastante machista. É bastante masculinizado. Ele pode ou não ser machista, depende, né, muito digamos assim, do ambiente, mas o que a gente vê é que existe uma cultura, né, quando você tem uma concentração de algum gênero em algum setor, e aí você pode falar do mercado financeiro para homens, ou, por exemplo, da psicologia para mulheres, ou da educação infantil para mulheres. Você tem muita concentração de um gênero nessas profissões. E o que acontece? Você tem um desequilíbrio, né? Você tem estereótipos. As pessoas começam a achar que as mulheres não têm tanta capacidade assim para essa área, do mesmo jeito que acham que é melhor homem não cuidar de educação infantil. Então, assim, existem essas diferenças e elas precisam ser abordadas, a gente precisa conversar sobre elas. E aí eu acho que essa questão da 500 ter um posicionamento pró-diversidade forte, desde o começo, né, quando eu comecei o contato com eles, para mim fez toda a diferença, porque em outros espaços, talvez eu não conseguisse construir tanto esse tema, né, quanto eu estou construindo lá. Um dos fundadores da 500, o David McClure, foi acusado de assédio sexual, reconheceu o erro e se afastou da empresa. O que mudou na 500 a partir desse episódio? A gente estabeleceu políticas muito mais claras em relação a assédio. Hoje a gente tem uma política extensa que dá muitos exemplos. Eu acho que esse é um grande modelo para mim de política, porque eu já trabalhei em diversos bancos grandes que têm uma política extensa sobre assédio, né, tanto moral quanto sexual, mas você não via um engajamento no sentido de dar exemplos, você tinha um treinamento ali, um e-learning, mas não tinha tantos exemplos do que pode ser e do que não pode ser. E eu acho que a nossa política hoje dá muitos exemplos sobre isso. Não há dúvidas, se você lê a política, você não tem dúvidas do que você pode e do que você não pode fazer. Então isso eu acho super importante. A 500 acabou aderindo a alguns movimentos anti-assédio, né, e pela igualdade de gênero dentro do Venture Capital lá nos Estados Unidos. Então a gente começou a participar de encontros sobre isso. A gente faz parte de uma rede de Women in VC hoje, que é uma rede bem grande, né? Tem pessoas do mundo inteiro, mulheres do mundo inteiro. A gente se conversa através de um Slack específico para isso. Então a gente consegue, digamos assim, discutir temas específicos nossos. E principalmente a gente também está abrindo espaço nas nossas reuniões internas, nas nossas reuniões externas. Então, vou dar um exemplo. A nossa reunião anual teve um painel só sobre mulheres em Venture Capital, com mulheres assim, que já têm história, como a Bad Young, que é a nossa Managing Partner. Vocês são comandados por mulheres, né? Exatamente, exatamente. Então, assim,
a nossa história, ela já tinha muito dessa diversidade, né? Então, hoje, 60% do management da 500 é de mulheres, 26% do nosso portfólio é de fundadoras mulheres, que é muito diferente da média. Qual que é a média? A média, no ano passado, toda a indústria de venture capital, de toda a indústria de venture capital, só 2% foi para empresas, só 2% do valor investido foi para empresas lideradas por mulheres. Vocês têm 26%. Isso. É muito acima. Exatamente. Então, assim, não é os 50 que eu quero, né? Claro que eu viso, mas a gente está muito mais no caminho do que outros fundos podem estar. Então, nesse sentido, eu vejo uma evolução, né, um caminho muito positivo para a gente. E também a gente tem o Unity and Inclusion, que é um evento anual para falar sobre diversidade e inclusão no ecossistema de startups, onde a gente convida não só investidores, mas fundadoras também, pessoas do ecossistema, de diversos backgrounds, de grupos subrepresentados, que a gente chama, né? Então, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas de outras etnias que não brancas, né? Então, a gente tem um movimento muito forte aí nesse sentido, e eu acho que esse período, né, de, digamos assim, desenvolvimento das políticas, melhoramento dessas políticas, acabou, inclusive, fortalecendo a nossa cultura interna. Então, eu me sinto hoje muito segura atuando para 500 em relação à questão de diversidade, porque eu sei que é um valor que vive na empresa. A jornalista americana Emily Chang escreveu um livro chamado assim, Brotopia, Como o Vale do Silício tornou-se um clubinho machista. Vou abrir aspas aqui para um trecho do livro. No Vale do Silício, as mulheres são cidadãs de segunda classe. E a maioria dos homens parece cega a isso. Você acredita que dá para mudar essa realidade no Vale do Silício? Sim, com certeza acredito, senão não estaria nessa indústria. Eu acho que a gente leva muito tempo para mudar questões que são culturais. E a questão do clube, né, do clube do Bolinha, digamos assim, que é como a gente chama no Brasil, e eles chamam lá, é uma questão que foi uma construção social a partir de vieses inconscientes e também conscientes. Tem coisas que, digamos assim, a gente tem crenças pessoais sobre o que os homens e o que as mulheres representam na sociedade. A gente tem crenças pessoais sobre qual é o papel desses homens e dessas mulheres. E essas crenças pessoais, elas acabam refletindo nas nossas decisões no dia a dia e em como a gente se relaciona. Então, um exemplo que eu vou te dar é uma pesquisa americana que publicou o seguinte dado. A maior parte das empreendedoras recebem perguntas diferentes dos empreendedores quando eles estão conversando com VCs. Por exemplo? Um exemplo. A pergunta geralmente está relacionada à contenção de riscos para a empreendedora mulher. Então, a empreendedora mulher vai lá e faz o pitch. O venture capitalist vira para ela e fala, o que vai acontecer, o que você vai fazer se você não bater suas metas ano que vem? Então, essa é uma pergunta de contenção de riscos, né? É um perfil de pergunta. Já para empreendedores homens, acontece mais a pergunta da promoção. Então, quais são as suas metas ano que vem? O que muda muito a postura de como a pessoa responde. Isso foi avaliado por uma PhD, né, lá nos Estados Unidos. Ela publicou, ela acabou indo para o TED também falar sobre essa pesquisa, e ela fez essa análise de dados, de linguística mesmo, levantando o perfil das palavras usadas, e aí ela descobriu que existia essa grande diferença. Então, existe hoje também um movimento para preparar as empreendedoras mulheres para, digamos assim, responder a perguntas que podem ser de contenção, mas trazendo o aspecto de promoção. Então, olha, se eu não bater minhas metas, eu vou fazer isso, mas as minhas metas são... Então, assim, conseguir construir de uma melhor maneira. Só que eu não acho isso suficiente. Eu acho que a gente também precisa atuar no lado do investidor. Porque se o investidor faz perguntas diferentes, é porque ele também tem um viés. Então, ele precisa estar consciente do seu viés, né, digamos assim, um pouco se policiando para não cair nessas armadilhas que são armadilhas inconscientes. Também existe poucas mulheres empreendedoras hoje. Por que acontece isso? Não existem poucas mulheres empreendedoras, assim, isso... No mínimo elas estão longe do holofote da Exatamente. mídia, o que pode significar um viés aí também. Exatamente. O que acontece? Se a gente olha para o empreendedorismo no geral, as mulheres já são hoje 52% dos fundadores de empresas novas no Brasil.
tá? E isso também no mundo tá acontecendo. Cada vez mais mulheres estão abrindo mais negócios. O ponto é que, quando a gente fala de startup de tecnologia, geralmente esse número cai, porque as mulheres também não estão tão presentes na tecnologia. Então, existe um movimento de mulheres em tecnologia também para conseguir aumentar essa representatividade. Hoje, cerca de 30% das startups têm fundadoras mulheres, ou seja, é menor do que se você olhar o empreendedorismo no geral, mas não é 2% como o Venture Capital está investindo, né? Como a indústria de Venture Capital está investindo hoje em dia. Então, no mínimo, a gente deveria estar próximo dos 30% ali. Então, o que a gente tem trabalhado é justamente conseguir mostrar para os investidores que existe um problema, que esse problema não é digamos assim, um complô dos homens contra as mulheres, porque geralmente quando a gente traz esse assunto... O contrário, o complô das mulheres contra os homens. Não, é porque eles acham que a gente está falando que existe um complô de homens contra mulheres de uma maneira maniqueísta. E daí eles pensam, elas estão querendo revidar como um clube de mulheres contra homens. Mas o fato não é esse. O que a gente está dizendo não é isso. Isso é uma distorção do assunto de diversidade. O que a gente está dizendo é que existem características na sociedade que homens e mulheres reproduzem, porque investidoras mulheres também podem reproduzir vieses machistas, tá? Existem essa cultura nos envolvendo, e a gente precisa estar ciente dela, se a gente quiser mudar um pouco essa questão. Então, o que eu tento fazer, né, no meu dia a dia de 500? É aumentar o número de empreendedores e empreendedoras de grupos subrepresentados no pipeline, porque se eu gerar mais exposição, elas existem, elas têm pouca visibilidade. Se eu conseguir dar mais visibilidade para elas, já é um passo para a gente conseguir também ter mais mulheres dentro dos nossos programas. O que eu acho que os outros investidores deveriam fazer é se expor a situações, digamos assim, com pessoas que não são do mesmo background que eles. Porque o que acontece na indústria de Venture Capital é que a maior parte dos GPs são homens brancos de classe média alta. Sim. Geralmente, no nosso círculo social, a gente costuma ter pessoas que têm backgrounds parecidos com os nossos. Então, por isso que eu tô falando que não é tipo um clube, mas é algo que acaba acontecendo naturalmente na nossa sociedade. Então, se a gente puder, na medida do possível, estar com pessoas que são de fora do nosso background, isso já vai ajudar a gente a ter um outro olhar sobre fundadores que são de outras características. E o que você tem feito aqui no Brasil na 500 para reverter essa situação? Justamente, uma das coisas que eu faço sempre é buscar aumentar meu pipeline de digamos assim, startups que eu analiso, que tem, né, fundadores de grupos subrepresentados. E uma outra coisa que eu faço que tem dado muito certo é me conectar com grupos específicos. Então, você tem hoje o Elas in Tech, que é um grupo de mulheres na tecnologia. Você tem hoje a BlackRock Startups, que é uma aceleradora de negócios fundados por pessoas negras. Você tem hoje a Bit2Mami, que é uma aceleradora de mães empreendedoras, né? Então, assim, você tem hoje diversos hubs, grupos de pessoas que estão querendo mais representatividade para pessoas com as mesmas características que elas. O que você pode fazer é se conectar com esses grupos e conversar e trazer eles para próximo de você. Porque quando a gente abre a inscrição para 500, por exemplo, a gente também costuma receber só a inscrição de startups fundadas por homens brancos de classe média alta. Por que isso acontece? Mesmo a linguagem sendo neutra, por que a gente acaba não atraindo? Porque muitas vezes as pessoas que estão em outros grupos subrepresentados, elas não sentem que elas têm a chance, porque elas não se veem naquele lugar. Então, elas não veem no batch uma quantidade muito grande de mulheres ou de pessoas de outras etnias, etc. E elas acabam pensando, putz, talvez esse lugar não seja para mim. Não necessariamente ela pensa isso de modo consciente, mas ela acaba, digamos assim, minando a confiança dela em fazer a inscrição. Só de você abordar esses grupos, de se mostrar aberto, de falar ativamente, eu quero ativamente aumentar a diversidade no meu pipeline, já cria uma relação de confiança para que as pessoas comecem a, digamos assim, ter coragem de se inscrever. Ítali, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, agradeço o convite. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu conversei com Ítali Colini, diretora de operações para o Brasil do fundo 500 Startups.
curta a página do Neofeed no YouTube, Neofeed Brasil, e ouça este programa nas principais plataformas de podcasts. Até mais!